Salve, salve família! Eu sou o Lucas Silva e esse é o quadro Analisando o Personagem. Eu não poderia começar esse quadro se não fosse com ele, Levi, o impessoal, do personagem do Atai Contato. Por que eu escolhi ele? Porque uma das virtudes, das qualidades que eu mais admiro no momento e que mais tento interiorizar para o meu ser é a equanimidade, né? É a capacidade de se manter equilibrado ali, sereno dentro de inúmeras situações, né? É manter, não oscilar muito, não ir muito para cima nem muito para baixo, manter uma certa lucidez perante a realidade. E esse personagem, ele é a manifestação disso, né? Com aquele olhar meio caído, assim, aquele olhar meio cerrado. Na PNL, a linguagem corporal fala muito sobre as nossas emoções, né? E esse olhar cerrado representa esse estado meio que de neutralidade, de equanimidade. Tanto é que quando você fica muito preocupado e você abre o olho, tem medo, começa a fazer as coisas agitado, isso começa a embolar muito suas emoções. Então sempre quando eu sinto medo, muita preocupação, assim, eu deixo esse olho cerrado, por quê? Porque ele reduz a intensidade emocional. Então meio que ele te deixa num estado bem neutro, assim, esse olho meio que caído. Aí eu já ando devagar, coloco a mão no bolso, já coloco o meu corpo mandando sinais para minha mente, para o meu cérebro que eu tô tranquilo, apesar de não estar. E a segunda característica dele é a impessoalidade, né? A impessoalidade é quase que uma manifestação sem o ego. Ou seja, é fazer o que tem que ser feito ali. E isso é raro também hoje em dia, né? Porque apesar de termos a razão, as nossas emoções ainda nos dominam. Por exemplo, sei lá, umas 2, 3 vezes, eu já até falei isso aqui. Eu fiz um plano de 1 ano e não fui nem 3 meses. Por quê? Porque o emocional que estava governando a minha vida, né? Eu falo que vou fazer uma coisa, mas dá desânimo, dá preguiça, dá isso, dá aquilo, dá aquilo outro. Ou seja, né? A razão, quando eu falo, é a consciência, né? Se eu mandar você escrever o que você deve fazer todo dia, você consegue fazer isso de cabeça, você faz isso de cabeça para baixo. Mas na hora da execução existe uma dificuldade, né? Porque são muitas emoções que a gente tem e elas influenciam nossas decisões, né? Então esse desenvolvimento da impessoalidade é a transcendência da emoção, né? É eu conseguir fazer o que deve ser feito apesar do que eu estou sentindo, né? Então isso é um treino, leva muito tempo. Eu falei sobre o olho cerrado dele, mas ele também mantém um olhar fixo, né? Esse olhar é meio cerrado, meio fechado, meio caído e fixo, ele é um treinamento de concentração. Então, um treinamento, né, para essa iniciação dessa vida impessoal é esse olho meio cerrado, assim, onde meio que neutraliza suas emoções, te deixa no estado meio que de neutro, né, indiferente e sempre fixando num ponto. Então, tudo que você vai fazer é com esse olhar meio caído e fixando em tudo. Então, ao mesmo tempo que você está totalmente compenetrado no que você está fazendo, você também está neutro ali, né? Sem oscilar emoção, pensamento. Você pode perceber, se alguma coisa acontece, você fica muito agitado, mais pensamento vem. Então, quanto mais imóvel você fica fazendo o que você tem que fazer, mais centrado você fica, menos pensamentos você vai ter e os pensamentos ficam balançando suas emoções, né? Ver uma preocupação aqui, ver uma coisa ali. Então, quanto mais você consegue manter essa postura, que é um treino diário, mais prático, impessoal e equânime você vai levar a sua vida, né? Ou seja, menos sofrimento você vai ter. Porque essa vida aqui é uma piada, né? Se você fica muito feliz, é certo que você vai ficar muito triste. É a dualidade, né? Manter essa postura de igualdade com todas as coisas, ou seja, deu certo, beleza, veio uma felicidade aqui, eu tô feliz. Tô de boa, mas não vou tanto, não fico tanto eufórico. Veio uma decepção, uma tristeza, bateu aqui, mas também não desceu muito, né?
Então eu vou manter nesse estado em todas as situações, porque a vida vai me submeter a todas as situações. E eu escrevi no blog sobre o Levi. Eu gostaria de ler aqui para vocês. Analisando o personagem Levi, o impessoal, aqui está a manifestação da divina impessoalidade de Deus em ação. O personagem Levi de Atai Contato é o exemplo da superação das emoções. Dia sim e outro também, ele está marchando perante a morte sem se emocionar e sem perder a lucidez. Seu olhar meio caído representa o estado de equanimidade, neutralidade, impessoalidade em qualquer situação. Em meio a um grande conflito com a sua tropa prestes a ser exterminada e morrendo de medo, ele faz a épica pergunta que coloca de volta sua tropa a uma postura mais firme e confiante perante a uma morte quase certa. Essa pergunta representa seu mindset mais poderoso. Seu trabalho é se deixar levar pelas emoções ou cumprir o seu dever. Sua maestria emocional vai além. No momento certo, ele descarrega toda a sua fúria para cumprir a sua missão e se definir como um implacável. Então, ao mesmo tempo que ele consegue manter essa postura firme enquanto o pau está quebrando, ele tem uma maestria emocional, porque em vez de descarregar a raiva dele, tipo, sei lá, brigando com os companheiros dele ou fazendo qualquer coisa, ele segura todo o ódio dele, toda a fúria dele para a hora certa. Por exemplo, alerta de spoiler, na hora que ele vai enfrentar ali o... Eu esqueci o nome do Titã, o Titã Bestial. Na hora que ele brota na frente dele, ele desce rasgando ele inteiro. Ali ele descarregou todo o ódio dele, que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Eu fico com raiva aqui, fico frustrado, o que eu vou fazer? Né? Vou buscar prazer imediato, vou buscar uma compulsão, um vício aqui. Mas eu poderia, sei lá, usar essa raiva para, sei lá, se o meu objetivo é fazer exercício físico, ir lá e fazer o exercício físico, terminar um projeto, é fazer o que for. É usar toda essa emoção no lugar certo e estourar tudo lá. Então, equipe, é mais ou menos isso. Quem curtiu aí, deixa um like, comenta. Esse foi o primeiro episódio desse quadro, né? Analisando o personagem Levi, o impessoal. Um dia a gente chega lá. Fui.